Tem uma floresta no Amazonas que ela é tão fechada e tão escura que nem os povos ribeirinhos que vivem ali nas margens do rio próximo a essa floresta entram nela. Porque existem criaturas ali que devem ser assim sinistrérrimas. Só que um caçador teve a coragem, esse homem aí. Ele contratou um dos ribeirinhos, né, que viviam ali nos arredores da floresta, só que ele teve que insistir muito. E o combinado era deixar o caçador até um ponto e dali ele partir a pé. Só que ao entrar na floresta, alguma coisa começa a não ficar muito legal, porque eles encontram inesperadamente o que eles estavam procurando. É a Yara. E quando você olha para ela, você meio que fica enfeitiçado pelo canto dela e você não consegue controlar mais o seu corpo. Você tem o seu desejo meio que tomando conta de você. Você vive os seus desejos mais primitivos e você tem a vontade de ir até ela, né? Então, se você é um homem, você vê uma mulher muito linda, só que ela é como se fosse uma planta carnívora, né? Só que em peixe. Ela te destroça e as águas desse rio são tão escuras que você só consegue ver a pessoa depois que os pedaços sobem, boiando. E a Yara consegue afundar a embarcação do caçador, que estranhamente não ficou hipnotizado pelo canto dela. Ele consegue pegar sua arma e usar ela meio que para se livrar dela, né? Eles entram meio que numa luta, a Yara tentando comer ele impede ela com o cano da arma e aí ele resolve atirar. Ela fica desorientada e com isso ele consegue nadar até a superfície. A Yara meio que desiste de pegar ele, né? E só que ele tá já muito machucado, sangrando demais. E antes de desmaiar, ele vê uns olhos amarelos ali na mata próxima a ele. E aí ele desmaia. E os poucos momentos que ele volta à consciência, ele vê que ele tá pulando, que alguma coisa tá arrastando ele. Só que ele tá sentindo como se ele estivesse sendo arrastado de uma forma como se a pessoa estivesse pulando, ou o ser estivesse pulando. Até que ele entra numa espécie de túnel. E conforme esse ser pula, parece que ele encolhe. Ele vai ficando pequenininho, 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 até que ele entra numa casinha que fica grudada num tronco de árvore. A criatura meio que faz um feitiço, uma espécie de mandinga para trazer a alma de volta do caçador. Só que o caçador, ele além dele estar morto, ele tá ferido, né? Então ele tem que ser tratado, vamos dizer assim. Então a criatura meio que ressuscita ele, né? Usando essa feitiçaria, essa bruxaria. E a hora que ele recobra a consciência, ele olha pra criatura e ele se assusta, porque quando ele desmaiou, ele tava numa adrenalina, né? Ele corre pela floresta, ele sai da casa, né? De onde ele estava. E conforme ele vai correndo pela floresta, ele vai tendo uma visão de uma criatura estranha com cabeça de crocodilo. Só que ele tá tão desesperado que ele pede ajuda para ela e desmaia. Tipo assim, e perde a consciência. Devido aos ferimentos, né? O cara foi comido quase vivo por uma sereia. E por sorte a criatura vai atrás dele, encontra ele, refaz o feitiço e ele consegue ficar bem. E depois de um tempo ele acorda, se cura e meio que ele faz amizade assim com a criatura, sabe? Os dois ficam como amigos assim. E ele parte, ele vai embora, ele vai pra floresta, ele sai de lá de onde ele estava e num dos acampamentos ele lembra, né, da circunstância em que o Saci, que a criatura se apresentou a ele, deu para ele um cachimbo que manteria ele vivo, né? Manteria a magia que ressuscitou ele vivo. E quando ele estava desmaiado, ele viu aquela criatura estranha e ele passou a viagem dele toda até chegar em Pernambuco, em Igaraçu, na cidade de Igaraçu, e ali ele viu uma coisa que fez ele esquecer do que ele estava pensando sobre a criatura e tal. Ele viu uns homens que tinham uma espécie de cajado, e esse cajado enfeitiçava outros homens, fazendo eles ficarem meio que presos. Era algo que ele nunca tinha visto, assim, nem
Nem de longe ele tinha visto isso, até com criaturas que ele já estava acostumado. Ele fica ali numa pousada próxima aonde estavam esses homens. Ele, para quem estava dormindo na floresta, né, no chão da floresta, nada mais justo do que ficar numa pousada, né? Ele escolhe um quarto mais barato e ali passa a noite. Só que durante a noite ele repara que o som é um som diferente do som de um ambiente como próximo a uma floresta. Não tem animais. Os poucos animais que ele ouve parece que estão numa sensação de tormento, de medo. E aí, a hora que ele pega no sono, ele de novo vê aquela criatura da primeira visão dele quando ele estava fugindo do Saci. Uma criatura estranha com cabeça de crocodilo. E quando ele tenta ver quem é, ele acorda com um som parecido de um cavalo que tá vindo lá de fora. Parece um cavalo correndo, sabe? E ele, com medo ali, pega a arma e vai ver o que que é, né? O som, de onde tá vindo esse som. E esse som tá vindo de uma igreja. E quando ele chega nessa igreja, ele se depara com uma criatura que desafia até as coisas mais horrendas que esse caçador já viu na vida dele. Uma criatura meio zumbi, sabe? E com um susto ali com a adrenalina, meio que a magia do Saci vai passando e ele vai meio que deixando a vida, né? A visão dele começa a ficar turva e ele lembra, né, do cachimbo, e aí usa o cachimbo para voltar a alma dele de volta pro corpo, né? É como se esse cachimbo ele voltasse o espírito dele. E aí, a hora que ele recobra a consciência, ele consegue enxergar a criatura. É uma criatura horrível. Ele atira contra ela para salvar o homem de fé. E a criatura se volta contra ele, pula sobre ele, derrubando ele no chão e foge. Né? A hora que ele volta, né, levanta, o padre agradece ele, diz que ele salvou, né, a vida dele. Os habitantes ali ficam esperançosos, dizendo: putz, esse cara aqui vai ser o cara que vai tirar a gente dessa situação, porque essa criatura, ela assombra essa cidade, ó, há muito tempo. E aí eles pagam ele pra matar a criatura, pra caçar ela e tirar ela dali, ou matar mesmo. No caso seria matar, porque ela tá assombrando aquela cidade de Igaraçu faz algum tempo. E ele entra na mata atrás dela, ele começa a ouvir o som, que é um som similar ao dela, só que as pegadas, elas não são compatíveis com as pegadas de uma criatura como ele viu na igreja, né? Com um semblante, com uma aparência similar a um cavalo. Só que o som era similar. Só que quando ele ouve o som na mata, parece de uma criatura bípede e não de uma criatura que anda sobre quatro patas. E ele começa a procurar de onde está vindo esse som. Parece algo muito rápido que ele não consegue perceber, mesmo sendo treinado, né, tendo um treinamento de um caçador. E quando ele se depara com a criatura, ele atira, né? Só que ela não morre. E quando ela volta, a meio que o humor dela comanda a natureza, e a natureza começa a ficar de frio para quente. É como se o sentimento da criatura fosse ligado com a natureza, com a floresta. Então ele ataca e os dois entram meio que numa luta corporal, né? Um tentando abater o outro. Só que o caçador usa a arma dele meio que como se fosse um cajado. Só que a criatura, ela parece que se quebra toda. Ela é toda articulada, vamos dizer, muito bem articulada. Ela usa os seus poderes e prende ele meio que nos ramos ali da floresta, né? Nos galhos, no cipó do chão. Só que a floresta toda começa a tremer. E essa criatura, ela meio que perde o controle da floresta, como se algo maior tivesse se impondo a ela. Ela escapa, ela sai fugida, né? E o homem, o caçador, cai dentro de um buraco. Uma rachadura se abre e ele cai lá dentro. E morre, né? E aí, quando ele começa a ter umas memórias meio que pós-mortem, ele vê uma mulher, uma lavadora, salvando um padre do afogamento.
E quando esse padre recobra a consciência, né, porque ele quase se afogou, ele fica meio que encantado com essa mulher, com essa lavadora, né, que é aquelas mulheres que lavava na beira do rio a roupa. E ele presenteia ela e diz, né, que ela é muito bonita, que ele tá grato dela ter salvo ele e tal. Só que ela saiu tão correndo ali pra salvar o padre, né, que ela deixou a roupa dela próxima às águas. E as roupas delas foram pro rio, né? Ela perdeu. Só que uma criatura rosa começou a pegar as roupas dela e deixar embaixo de pedras, tipo presa assim para não sair, pro rio não levar. E depois de dias ela ficou se perguntando, né? E toda vez ela ia naquele mesmo momento ali para ver quem que fez isso. Porque ela falou, quem que se importaria de entrar no rio, né? Pra pegar minhas roupas e que coisa estranha. E então ela se depara com um ser que é parecido com um homem, né? Que tem algumas tatuagens e tal. E os dois se apaixonam. Ela meio que ela se sente atraída por ele, só que o homem que ela salvou também estava atraído por ela. E ele meio que enfurecido ali por ela ter traído ele na cabeça dele, ele contrata um caçador da cidade de Igaraçu para matar ela. Só que ele a moça, né, consegue escapar. Só que ela estava grávida dessa criatura e com medo, né, de ser pega por esse caçador, porque ela não sabia que era o padre que tinha mandado, ela faz uma espécie de aborto, né? Ela retira a criança. Ok. E aí, quando ela faz isso, a criatura que era o pai da criança sente um remorso enorme. Quem faz essa retirada do feto é uma fazedora de anjos. E sim, ela faz anjos de bebês. E ela se lembra do presente, a moça que salvou o padre se lembra do presente. Ela fala, putz, um padre, eu salvei um padre, ele vai lembrar de mim por causa do crucifixo que eu ganhei dele. E ela vai então até a igreja, porque ela vai pedir ajuda, porque ela acredita que aquele caçador foi atrás dela por ela ter cometido algum sacrilégio de ter se deitado com um ser que ela era de outra espécie. E aí era uma criatura mitológica, vamos dizer assim, uma lenda. E ela vai se confessar. E quando ela vai se confessar, o que ela acredita que está ouvindo ela é o padre que ela havia salvado, né? E para surpresa dela, é sim o padre. Só que ele não estava ouvindo ela. Ela achava que ele estava ouvindo ela. Só que ele na verdade estava com outras intenções. Então ela acaba caindo, né, nas garras desse homem e ela é violada, vamos dizer assim, né, e morta por ele. E deixada ali no sótão da igreja, né? Ele provavelmente ia descartar o corpo dela em algum lugar depois. Então ele deixou ela ali morta. Até pausar um pouquinho depois, né? Aquela mulher deve ter sofrido muito para morrer, coitada. E ninguém ouviu ela. E o corpo dela estava ali, parado, sangrando, até que o sangue começou a voltar pro corpo misteriosamente. E o corpo dela meio que começa a se desfazer. De dentro do corpo dela sai uma criatura. Uma criatura similar a um cavalo, que é aquela criatura que estava atacando o pobre homem de fé, né? E os moradores daquela cidade chamavam essa criatura de a mula sem cabeça. Porque o medo era tanto que eles nem olhavam direito para ela. Eles viam ela e já saía correndo, né? Olhava pela fresta da janela. Então, como a cabeça é um crânio, né? Eles não sabiam nem se ela tinha uma cabeça. Então eles chamavam ela de a mula sem cabeça. E ela perseguia o padre. E sabe do feto que foi abortado lá pela, pela mula? Então, a Cuca, ela pega ele, né? Ela cura ele, ela meio que traz ele de volta à vida usando as almas daquelas crianças mortas. Ela forma meio que uma nova alma vivente. E ele então volta para os dias atuais, né? Tudo isso era um sonho, uma espécie de um déjà vu, porque o personagem morre mesmo. Ele morre diversas vezes na história. Só que dessa vez ele ficou morto suficientemente, o tempo suficiente, vamos dizer assim,
para entrar no purgatório. E nesse purgatório, as almas que entram lá, elas precisam, para sair, elas precisam de uma autorização do Deus da Morte, que é esse aí. E a Cuca, que é a bruxa, ela consegue essa autorização por ela ser uma bruxa da alta patente, vamos dizer assim. Então a criatura abre as asas, né, e sopra de novo a alma do caçador pro corpo, né? Ele é meio que puxado pela gravidade dos homens, do mundo natural. E a Cuca usa o cachimbo do Saci para trazer ele, para dar meio que um choque nele e acordar ele. Ele, o tempo que ele ficou morto dessa vez, ele conseguiu ver, né? Então tudo que ele viu lá com a mãe virando uma cuca, com a mula, né? A mãe virando cuca não, virando a mula. Então ele entende que aquela criatura que ele atirou era a mãe dele, né? Que num ato de nervoso fez aquilo e virou aquela criatura porque ela foi vítima também. E então ele recebe uma segunda chance da Cuca. Ele volta exatamente para o mesmo momento onde ele ouve pela primeira vez o som da mãe dele, né, que era um monstro. E ela diz que agora ele tem uma nova, vamos dizer assim, uma nova escolha, né? Ele vai ter uma segunda chance de tomar uma atitude certa ou de um ponto de vista certo. Ele passa pelos mesmos problemas, ele tem ali o medo, né? O nervoso, o coração dele para, ele usa o cachimbo do Saci para voltar de volta, a trazer a alma dele de volta, não deixar a alma sair do corpo. E é assim que ele recobra a visão, ele atira. Só que dessa vez ele não mira na mãe, porque ele sabe que é a mãe dele. Ele atira sobre uma vela. E como a lança dele é de madeira, meio que pega fogo. E a partir daquele momento ele cria uma nova linha temporal. E nessa linha temporal ele vai equilibrar a justiça. Ele vai ser o juiz, né, daquela linha temporal. E e quem ressuscitou, quem amaldiçoou, vamos dizer assim, a mulher morta é a Cuca. Porque ela, na verdade, não amaldiçoou ela deu uma segunda chance. Porque se a mulher tivesse morrido, como é que ia acontecer tudo isso, né? Então, naquilo lá não foi uma maldição, foi uma espécie de bênção para que ela matasse o padre. E assim meio que termina a história. Meio não, né? Termina a história. Eu espero que vocês tenham gostado da minha animação. Fiz com muito carinho. E tem um pós-crédito. Eu quis pôr depois dos créditos, eu pus uma cena a mais, porque eu falei assim, vai que eu posso fazer uma continuação. Porque eu quero fazer uma continuação do Corpo Seco, que é o que vai virar esse personagem aí. Porque ele vai pro mundo dos mortos, ele foi morto, né? Então ele vai encontrar com aquele deus lá que tem um formato de morcego. E só que no mundo dos mortos, ele também não é aceito, porque esse homem foi tão ruim, mas tão ruim, que nem o mundo dos mortos meio que quer ele. Nem o diabo, nem Deus quer ele. Então ele volta pra terra, né? E a hora que ele volta pra terra, ele volta no corpo dele, que ficou dentro do caixão se deteriorando, né? Apodrecendo. Então a alma dele volta para um corpo seco, uma espécie de um corpo todo deteriorado. Só que ele vai ser obrigado a viver nesse corpo, já que ele foi um homem não muito de Deus, né? E essa é a história.